Deus possa falar poderosamente ao seu coração através dessa palavra. A você que nos assiste aqui pelo YouTube, que Deus também abençoe poderosamente a sua vida. Se inscreva no canal, deixe o seu pedido de oração, compartilhe esta palavra com o máximo de pessoas. Eu quero falar sobre conhecer a Deus, sobre se relacionar com Deus. João capítulo 10, verso 14 e 15, diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como um pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Tome teu assento e agradeça a Deus, peça a Ele para falar contigo. Queridos, um assunto muito importante, uma palavra muito necessária para nós, é a respeito de conhecer a Deus. E esse texto, Jesus, ele fala que ele é o bom pastor. Mas mais do que isso, esse texto trata de um relacionamento com Deus. Ele diz que ele conhece as suas ovelhas e que das suas ovelhas ele é conhecido. E a pergunta que nós precisamos fazer inicialmente é: você conhece a Deus? Conhecemos a Deus em essência? Conhecemos a Deus em verdade? Nós vivemos um tempo onde muitos pregadores, muitos pastores, conhecem profundamente a respeito de Deus. E nós precisamos distinguir. Uma coisa é conhecer a respeito de Deus. Outra coisa totalmente diferente é conhecer a Deus, de andar com Ele, de se relacionar com Ele. Não que conhecer sobre Deus seja algo ruim, é importante. Mas quando pregadores e pastores e futuros pastores entram em seminários teológicos, eles aprendem sobre Deus. E talvez nós caminhamos nesse sentido de conhecer sobre Deus. Conhecemos seus atributos, conhecemos os seus feitos, conhecemos os seus milagres, conhecemos as suas atuações, conhecemos até mesmo aquilo que Ele fez na nossa vida e na nossa casa, quem sabe. Mas isso não é o suficiente. Conhecer sobre Deus não é o suficiente. Conhecer sobre Deus no que está escrito na sua palavra também não é o suficiente. A palavra de Deus nos revela muito a respeito de Deus. Mas isso não faz com que nós venhamos andar com Ele. Isso não faz com que nós venhamos conhecer a Ele em essência. Quando nós olhamos lá no Éden, Deus, a Bíblia diz que na viração do dia, vinha falar com Adão. O que nos mostra que Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Nós precisamos entender que Deus não nos criou de maneira para vivermos isolados, mas sobretudo para termos relacionamento com Ele. As pessoas de hoje não entendem a respeito de viver uma vida em consagração a Deus. E talvez até mesmo cada um de nós que aqui estamos, ainda não alcançamos esta plenitude, ainda não alcançamos esta essência, porque tudo que nós estamos vivendo é teórico. Talvez nós somos a geração dos crentes da teoria. Talvez você seja alguém que conhece a Deus teoricamente. Talvez nós cantamos e conhecemos a Deus de maneira muito teórica, mas não de andar. É como você e eu que conhecemos um artista famoso e quando pergunta para nós: você conhece, por exemplo, Neymar? A gente fala: conhecemos.
Mas a grande verdade é que nós não conhecemos Neymar, nós conhecemos sobre Neymar. Porque conhecer uma pessoa implica em se relacionar com ela. Conhecer alguém implica necessariamente se relacionar com este alguém. Logo, nós precisamos entender que conhecer a Deus implica em se relacionar com Ele. Não tem como conhecermos a Deus sem termos uma vida profundamente de relacionamento com Ele. Conhecer a Deus implica em um relacionamento diário e contínuo com Ele. Até que ponto conhecemos a Deus? Até que ponto nos relacionamos com Ele? Até que ponto você se relaciona com Deus? Mas é interessante que o conhecer a Deus, o andar com Deus, o se relacionar com Deus, não apenas é importante numa perspectiva de fé, não apenas é importante numa perspectiva espiritual, mas sobretudo a respeito de sermos marcados por Ele. O texto que nós lemos diz: eu conheço as minhas ovelhas. Em outras palavras, eu conheço aqueles que são meus. E dos meus eu sou conhecido. Então, uma das evidências que marcam profundamente a nossa vida é quando nós conhecemos a Deus, que marcam a nossa vida como legítimos filhos de Deus. É quando eu e você temos um relacionamento profundo com Ele. É quando nós passamos a andar com Deus e conhecê-lo. E aí a pergunta: será que nós de fato conhecemos a Ele? Será que a nossa vida cristã não tem sido apenas uma vida cristã teórica, superficial, rasa? Eu acho interessante, e aqui eu quero que você preste bem atenção. No livro de Jó, no capítulo 42, no verso 5, ele vai trazer uma declaração muito intrigante. Antes de todo o sofrimento de Jó, o próprio Deus testifica a respeito de Jó, dá testemunho da vida de Jó. E Jó passa por todos os seus percalços. E lá na frente, capítulo 42, verso 5, Jó vai declarar algo muito inusitado e muito profundo. Ele diz: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não que necessariamente os olhos de Jó estavam vendo a Deus. O que Jó estava expressando é que antes de todo o seu sofrimento, a sua vida era uma vida teórica com Deus. Ele tinha um conhecimento raso de Deus. E quem sabe um conhecimento sobre Deus. Mas depois de todos os seus percalços, ele passa a ter um conhecimento profundo com Deus. Em outras palavras, antes de tudo isso, eu te conheci apenas de ouvir falar. Mas agora eu conheço o Senhor de andar contigo, de experimentar o Senhor, de ter as visões do Senhor, de ter experiências extraordinárias contigo, de ver e de sentir a ação sobrenatural do Senhor na minha própria vida. E eu diria que eu e você, talvez estejamos como Jó, que conhecemos a Deus apenas de ouvir falar. Talvez você conhece a Deus na perspectiva pastoral, dos pastores que pregam, ou até mesmo de mim que aqui estou pregando. Talvez você conhece a Deus apenas no contexto bíblico. Mas o que falta em nós, necessariamente, é conhecermos a Deus através de uma vida com Ele, através de um relacionamento com Ele, através de uma vida de oração, através de uma vida de consagração, através de uma vida de devoção, de andar com Ele verdadeiramente. E quem sabe, alguns, para conhecerem a Deus, precisarão passar por percalços na sua vida. Talvez Deus permite, assim como permitiu na vida de Jó,
certas situações difíceis em nós, ou nas nossas vidas, em nossa família, para que isso sirva como um caráter pedagógico a nos levar a buscar a Deus na sua essência, e deixarmos esta visão teórica e rasa e nos aprofundarmos em uma vida de oração, porque é impossível eu e você conhecermos a Deus em essência sem que nós tenhamos uma vida profundamente ligada à oração. Acontece que esta geração e as pregações da atualidade não nos ensina sobre orar. Nos ensina a buscar muitas coisas em Deus, mas não nos ensina a vivermos uma vida profundamente ligada ao Senhor, através de consagração, através de jejum, através de busca do próprio Deus. É impossível conhecermos a Deus nesse estado espiritual em que nós nos encontramos. É impossível conhecermos a Deus vivendo apenas de domingo em domingo, de culto em culto. É claro que é importante estarmos aqui, porque a palavra que você ouve hoje te desperta para muitas coisas espirituais. É claro que é importante estar aqui, porque através desta palavra muitas coisas de Deus sobrevêm em nossa vida. Mas nós precisamos entender que a nossa vida, nosso relacionamento com Deus não pode, sobretudo, estar pautado em um culto de domingo ou em um culto de quinta, mas sobretudo em uma vida de oração e consagração. Se você quer conhecer a Deus em essência, se você quer andar com Deus, não existe outro caminho senão uma vida profundamente de oração. Uma vida profunda de oração e de consagração. Existem homens que são homens profundos nas Escrituras. Homens que conhecem a Bíblia de capa a capa. Homens que conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de um lado para o outro, vira e revira. Mas eles são gigantes no conhecimento da palavra de Deus, mas são nanicos em um relacionamento com Deus. Porque conhecer a palavra é muito importante, mas conhecer o Deus da palavra é extraordinário. Mais importante do que conhecer a palavra de Deus é conhecer o Deus da palavra. É conhecer a Ele e andar todos os dias com Ele. Você conhece a voz dEle? Você conhece as manifestações dEle? Nós vivemos uma geração onde os falsos profetas se dão bem, porque o povo não conhece a Deus nem a sua palavra. Mas se nós conhecemos o Senhor, não somos enganados por vozes deste mundo. Não somos enganados por vozes de engano, porque saberemos com precisão quando é que Deus fala conosco. Se alguém da minha família, se a minha mãe me gritar do lado de fora da minha casa, ainda que eu não esteja vendo a minha mãe, eu vou dizer para todos: a minha mãe está me gritando. E alguém vai dizer: mas como que você sabe que é ela? Eu vou dizer: porque eu conheço a sua voz. Se o teu filho do lado de fora gritar para você, ou até mesmo ligar para você de um número desconhecido, ele não precisa dizer: sou eu, minha mãe. Você vai dizer: fala, filho. Porque você conhece a voz. E Jesus está dizendo que Ele conhece as suas ovelhas, e que as suas ovelhas ouvem a sua voz e conhece. Eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me conhecem. Você precisa entender que esta palavra não é apenas sobre a palavra do bom pastor, mas sobretudo do bom pastor que se relaciona com ovelhas, e ovelhas que se relacionam com ele. Ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem a Deus. Portanto, quando eu sou de Deus, eu conheço a Deus. Queridos, nós precisamos de uma vez por todas nos convencer e assentar no nosso coração que enquanto vivermos esta vida rasa e superficial, não conheceremos a Deus em essência. Deus te trouxe a este lugar para dizer que muito mais
do que você está aqui, Ele quer se relacionar com você. Ele quer andar contigo na tua casa. Ele quer derramar da graça, do poder e da presença dEle sobre a sua vida. E você precisa entender que você será uma mulher de Deus, um homem de Deus, um homem que vive em um relacionamento com Deus, uma mulher que vive em um relacionamento com Deus. Perceba que Adão, lá no Jardim do Éden, conhecia a Deus. Se não, vejamos, quando ele se esconde, e aí Deus chega: Adão, onde tu estás? Ele diz: eu ouvi a tua voz. Eu ouvi a tua... Eu não te vi. Eu ouvi a tua voz ecoar no jardim e me escondi, porque eu estava nu. Adão conhecia a voz de Deus, porque todos os dias, na viração do dia, Deus falava com Adão. Que capacidade incrível, que conhecimento profundo. É claro que Adão conhecia a Deus, e não sobre Deus. Deus mesmo o criou, Deus mesmo o ensinou. Ele ouvia todos os dias a voz de Deus, ele via todos os dias o próprio Deus, e ali havia um vínculo entre Adão e Deus. E por esta razão, quando a voz de Deus ecoou no jardim, ele disse: Deus está chegando. Olha que interessante. E que nós possamos ter esse conhecimento, aonde, mesmo estando dentro de casa, mesmo estando dirigindo, mesmo estando na rua, mesmo estando no trabalho, quando a voz de Deus ecoar no seu coração, é certo que você não vai estar vendo Ele, mas você vai saber: Deus está nesse instante falando comigo. E este conhecimento se dará porque você todos os dias anda com Deus, todos os dias vive com o Senhor, todos os dias está aos pés dEle. E à medida que você se relaciona com Deus, quanto mais você se relaciona com Ele, mais você conhece Ele. Porque conhecer implica em se relacionar. Se eu nunca me relacionei com Deus, eu ainda não conheço a Deus. E está na hora da gente sair desse conhecimento teórico. Talvez você conheça a Deus apenas na perspectiva pastoral, nas perspectivas de pregações, mas Deus está te chamando para mais perto. Deus está nos chamando para mais perto. No livro de Tiago, no capítulo 4, no verso 8, ele vai dizer: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Portanto, Deus está ativo, Deus está esperando eu e você nos achegar a Ele. É uma via de mão dupla, ao passo e à medida que eu me relaciono com Deus, que eu me achego a Deus, Ele se achega a mim. E a tendência de todo e qualquer relacionamento, de ambas as partes, é gerar um nível de intimidade, a ponto de conhecermos não apenas o próprio Deus, mas conhecermos os seus sinais, conhecermos as suas manifestações, conhecermos o seu poder. Lembra que quando Elias orava para que viesse chuva sobre a terra, o jovem que estava com ele viu apenas uma nuvem. Para o jovem era uma nuvem, para Elias era um sinal de Deus. Elias disse: este é o sinal que a grande chuva vai descer. Esse sinal que Elias conhece, ele conhece apenas porque ele conhecia a Deus. E nós vamos ver isso ao longo da história de Elias, porque quando Deus chama Elias, ele levou Elias para o ribeiro de Querite. Depois do ribeiro de Querite, ele foi apenas a voz de Deus, e depois ele leva Elias para Sarepta. Depois de Sarepta, Deus leva Elias de volta lá para Acabe. E você vai ver todo o contexto da vida de Elias ali se manifestando como um grande profeta de Deus. E você vai ver isso, porque Elias andava segundo a palavra de Deus, segundo a direção de Deus. Elias era alguém que andava com Deus. Porque conhecer a Deus implica necessariamente em andar com Ele. A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 5, verso 24, salvo engano, que Enoque andou com Deus, e portanto Deus para si o tomou e não o viu mais. Sabe o que está faltando no tempo atual?
Sabe o que está faltando nessa geração atual? Homens que conhecem a Bíblia de capa a capa, sim, glória a Deus por isso, amém por isso. Mas que, sobretudo, que conhece o Deus da Bíblia, que anda com Deus todos os dias. Mulheres e homens que estão nos seus mais diversos lugares e que estão em uma profunda ligação e comunhão com Deus. Deus está te chamando para um relacionamento muito mais profundo. Quando Jesus encontra a mulher no poço de Jacó, aquela mulher não conhecia Cristo, e Jesus pediu água àquela mulher. Aquela mulher disse: como tu, sendo judeu, pede águas a mim, que sou mulher samaritana? E Jesus logo responde ela dizendo: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água? Se tu soubesse, se tu conhecesse quem é que está te pedindo água, tu é que me pediria, e eu te daria uma água viva, e tu nunca mais teria sede. Olha que extraordinário. Aquele relacionamento, aquele encontro ali, marca a mudança na história da vida daquela mulher. Porque quando nós conhecemos a Deus em profundidade, a nossa vida é poderosamente transformada. Não tem como conhecermos a Deus e continuarmos sendo a mesma pessoa. Todas as vezes que alguém conhece a Deus, a sua vida será definida em duas partes: antes de Deus e depois de Deus. Então, queridos, Deus transforma poderosamente a nossa vida. E Deus está dizendo: eu quero ser conhecido da sua vida. Eu quero conhecer você em essência, em vida de comunhão e de adoração. A sua vida vai mudar totalmente. Falando de um mundo físico, às vezes nós conhecemos alguém, queridos, que muda a nossa história. Às vezes, para a nossa vida mudar, abaixo de Deus, quando a gente conhece uma pessoa certa, a nossa vida muda. Às vezes é um emprego extraordinário que a pessoa arruma para você através de outra pessoa, porque você teve conhecimento. E às vezes a gente vê uma geração que corre atrás de tantos famosos. Não, eu quero conhecer fulano de tal. E não, nada de errado nisso. Existem pessoas que nós admiramos, gostamos, e há nada de errado em conhecer essas pessoas. Mas nenhuma pessoa é tão importante, nenhuma pessoa é tão extraordinária do que conhecer a pessoa de Deus. Quando você conhece a Deus, você vive para Ele. Quando você conhece a Deus, você conhece a voz dEle, as manifestações dEle. Você entende para onde é que Ele está te levando. Você se torna amigo de Deus. Lembra que Ele disse aos seus discípulos: não vos chamamos mais servo, mas vos chamamos de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas os amigos sim. Jesus não estava querendo dizer com isso apenas no princípio, no viés de amizade, mas de um relacionamento muito mais além, aonde Ele revela coisas muito mais profundas, porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. As revelações de Deus são para aqueles que são sensíveis a Ele. E a pergunta é: até quando viveremos uma vida tão rasa com Deus? Até quando conheceremos a Deus apenas na perspectiva de outras pessoas? Apenas de ouvir falar? Será que não está num tempo de nos envolvermos profundamente com Deus? O fato de você estar aqui, o fato de você estar me ouvindo, me assistindo, não é porventura um grande convite de Deus para a sua vida, para que você ande com Ele todos os dias, para que você seja alguém próximo a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, a religião não nos abraça mais. Porque o grande problema dessa geração é que se tornou uma geração meramente religiosa. O grande problema, queridos, é que nós a cada dia abraçamos os princípios de religiosidade. O que está faltando nessa geração são homens que conhecem a Deus. São mulheres que conhecem a Deus. E que fazem Deus ser conhecido por outros.
Você vai conhecer a Deus no secreto do seu quarto. Você vai conhecer a Deus no secreto da sua casa. Você vai conhecer a Deus na essência das suas lágrimas derramadas enquanto você ora. Você vai conhecer a Deus quando os teus joelhos se dobrarem dentro da sua casa. Você vai conhecer a Deus ao passo que você mergulhar nele. À medida que você buscar a Ele, se achegar a Ele em oração, você conhecerá a Deus em essência. E as coisas dessa vida não mais importarão. Lembra que o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz, até que nada mais importa. Porque ele alcançou um nível de conhecimento de Deus. E ele chegou a dizer que tudo que ele conhecia, tudo que ele possuía, tudo que ele adquiriu, ele considerou como esterco, como perca e como sem valor. Pela supremacia, pela grandiosidade que ele teve em conhecer a Deus. Meu amado, que haja em mim e que haja em você uma sede extraordinária, uma sede poderosa em conhecermos a Deus em essência, em conhecermos a Deus através de um relacionamento profundo, que você não terceirize o teu conhecimento de Deus. Não deixe que pessoas conheçam a Deus por você. Você tem livre acesso ao Senhor. O conhecimento de Deus, o conhecer a Deus, não é algo exclusivo para um pastor, não é algo exclusivo para um profeta, não é algo exclusivo para um ministério de louvor, não é algo exclusivo para um obreiro, não, é disponível para qualquer um que deseja conhecer a Ele. Jeremias capítulo 29 diz, e buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Se eu quero conhecer a Deus, se eu quero encontrar o Senhor, eu preciso dispor de um coração totalmente voltado e derramado a uma busca por Ele. Não terceirize a sua vida com Deus. Você tem acesso, o véu se rasgou e você pode acessar o Santo dos Santos e dizer, Deus, eu estou aqui na sala do trono, eu estou aqui no secreto contigo, ninguém está me vendo, ninguém está me ouvindo, mas a tua presença é real na minha casa, no meu quarto, no meu carro, comigo. Eu sei que o Senhor está aqui e eu quero sentir a tua presença, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser um homem cheio do teu Espírito Santo, eu quero ser uma mulher que anda contigo. Eu não ando só quando eu conheço a Deus. Entenda isso. Em Jeremias capítulo 9 verso 23 diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer. Eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Em outras palavras, a Bíblia sempre coloca como uma pedra para nós, nunca nos gloriarmos em qualquer coisa e conquista, mas se é alguma coisa, a Bíblia está dizendo, da qual nós podemos nos orgulhar, da qual nós podemos nos alegrar, é de conhecer a Deus. Ele está dizendo, não se glorie em sua riqueza, na sua força, na sua intelectualidade. Mas já que vocês querem gloriar-se em alguma coisa, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer. Então é algo que nós precisamos encher o peito e dizer, aleluia, que bom. Eu louvo, eu tenho um orgulho em conhecer a Deus, eu tenho uma alegria em conhecer a Ele. É sobre isso. Então entenda esta necessidade que vai muito mais além do que nós podemos imaginar, de conhecermos a Deus em essência, em espírito e em verdade. Mulher, a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Fala sobre relacionamento, fala sobre adoração, fala
sobre manifestação, e nós precisamos entender sobre isso. Conheça a Deus. Em Oséias capítulo 6, verso 3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Conhecer a Deus é um processo diário e contínuo. Quanto mais eu busco, mais eu conheço. Quanto mais me envolvo, mais tenho a conhecer. Porque nós não iremos aqui nessa terra conhecer a Deus totalmente em sua plenitude, porque Ele vai além de qualquer capacidade humana. Então nós precisamos entender sobre isso. Então é um processo contínuo. Ninguém conhece a Deus hoje em toda a totalidade. Eu preciso conhecer um pouco hoje. Amanhã eu conheço um pouco mais. Depois da manhã e assim por diante. Eu vou conhecendo a Deus ao passo que eu vou me relacionando com Ele. Entenda. Agora, interessante, quando o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 34, ele diz: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. E digo isso para a vergonha vossa. O apóstolo Paulo vai dizer assim: eu digo isso, que vocês não conhecem a Deus, para a vergonha de vocês. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Coríntio. Ele está dizendo: eu digo isso para a vergonha de vocês, que alguns de vocês não conhecem a Deus. E de fato, quando nós somos sinceros com nós mesmos e com a nossa fé, nós vamos entender que é uma vergonha para nós o fato de falarmos tanto de Deus, ouvirmos tanto a respeito de Deus, lermos talvez tanto a respeito de Deus, e ainda não entendemos que mergulhar em Deus é o que nós precisamos. Ter uma vida fundamentada na oração é o que nós precisamos para buscar a Deus. Eu sei, tudo isso é importante ouvir sobre Deus, é importante ler sobre Deus, é importante falar sobre Deus, mas acima de tudo isso, o mais importante sobre tudo isso é conhecermos a Ele. É alguém olhar para mim e para você: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai alguém que anda lado a lado com Deus, que ouve a voz de Deus, como Moisés, que falava face a face com Deus. E a sua decisão hoje precisa estar profundamente ligada a um desejo profundo de se relacionar com Deus. E aqui eu quero caminhar para o encerramento dizendo: não existe vida com Deus sem vida de oração. É impossível conhecermos a Deus, é impossível andarmos com Deus se não tivermos uma vida profunda de oração. Se você e eu, se nós não estabelecermos a oração como uma via de relacionamento com Deus, ficaremos apenas na teoria. Deus está te chamando para andar com Ele, para se relacionar com Ele, para viver com Ele. Receba esta palavra no teu coração. Se coloque.